Olá a todos e todas, boa noite a todos e todas e todes. Né, estamos aqui dando início à nossa terceira atividade. Né? Nós tivemos, por conta de eventualidades, né, dois cancelamentos anteriores, né? Uma que foi a atividade da Débora e a outra que foi a atividade da Graciele. Nós estamos dialogando, tentando ver possibilidade, mas está bastante difícil da gente conseguir incluir ainda nesse webinário essas atividades que foram canceladas. Hoje, né, a gente está aqui dando início ao nosso terceiro dia e a gente vai contar com a professora, né, Lucinéia do Carmo, ela que é mestranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né, a PUC São Paulo. Ela que tem graduação pela Universidade de Santa Amaro, né, tem especialização em projetos sociais, gestão do Sistema Único de Assistência Social, né, tem uma vasta experiência como professora, também assistente social concursada na Prefeitura de Embu das Artes, né, e né, a perita social aí que forma bastante alunos pelo Brasil inteiro, está sempre circulando, viajando, conhecendo nova cidade, formando turmas, um movimento bastante bacana, né, que vai estar discutindo aqui hoje com a gente exatamente esse tema da perícia judicial em serviço social. Então, vou convidar aqui nossa professora Lucinéia. Olá, Lucinéia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Como estão? Tudo bem? Preparados? É isso. O pessoal está bastante empolgado aqui, né? Dando boa noite, né? Falando que já participou de capacitações com você, né? Ela não gosta de ser chamada de senhora, gente, corretamente. E aí o pessoal comentando aqui, já parabenizando você de outras atividades, um movimento bem bacana aqui nos comentários, né? Estou acompanhando. Então, professora, a gente vai ter aí entre 30 e 40 minutos para você fazer a sua apresentação inicial, tá? Qualquer coisa eu vou avisar aqui e depois a gente vai abrir para um bloco de perguntas e respostas e considerações finais, que hoje, né, tá tudo certo para a gente fazer as duas lives, né? Essa primeira com você, sobre a perícia, né? E eu a segunda sobre a judicialização do cuidado, que também vai ser um debate bastante bacana aí para a gente enriquecer. Então, fica à vontade, se apresente, eu vou colocar a sua apresentação aqui dos slides, tá? Enquanto isso, a palavra é toda sua. Ótimo. Boa noite, gente. Bom, eu sou a Lucinéia do Carmo, acho que a maioria me conhece, eu sou assistente social aqui em São Paulo, né, na prefeitura, como o João falou, sou concursada há 5 anos, trabalho no CRAS e sou perita por 2 comarcas aqui pela Justiça Federal e pelo Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Eu acho que a maioria já me conhece, eu ministro esse curso desde 2017, já ministrei esse curso aí por 22 estados e mais de 50 cidades. Então, eu imagino que deve ter diversos alunos aqui nesse momento, nessa live. O que eu tenho para trazer hoje em relação à perícia, é difícil a gente falar de perícia em pouco tempo, né? Mas eu acredito que com pouco tempo dá para a gente trazer alguns aspectos. E eu quero trazer hoje também algumas indagações. Não vou trazer tantas indagações, porque a minha pesquisa do mestrado é sobre perícia, e vou trazer o resultado da minha pesquisa para o início de 2021, mas eu já vou trazer algumas indagações aí para vocês pensarem nesse campo da perícia, como um desafio também, como uma oportunidade, mas também não deixando de entender essa essência da perícia. E aí eu até disponibilizei para o João, tá? Aquele e-book de perícia. Ele é bem resumido mesmo. E essa apresentação que eu vou trazer é baseado nesse e-book que foi elaborado por mim na Carmo Social Consultoria. Pode passar, João. Pode ir passando que a gente já vai começar a falar sobre o tema. Pode passar, o sumário.
Então, ali é o sumário mesmo da apresentação, vai falando um pouco da empresa, pode passar para frente. Olha, minha apresentação, acho que vocês já escutaram bastante, né? O próximo slide. Ótimo, isso. Bom, primeiro a gente precisa entender o campo da perícia. As pessoas dizem assim: ah, não, a perícia é uma coisa nova, né? É de 2020, né? Ninguém falava de perícia. Não, perícia, ela já acontece há muito tempo. Ela faz parte do sócio jurídico, né? Historicamente, você já tem atuação do assistente social como perito, isso desde a década de 50, né? A atuação do assistente social no sócio jurídico é uma das mais antigas dentro da nossa profissão. Então, já na década de 50, você já tinha assistentes sociais que dava subsídio para o juiz, né, em determinada situação. Então, ele já realizava, de certa forma, uma perícia. E aí eu quero trazer um conceito para vocês de perícia bem interessante, que eu tenho pensado na minha pesquisa, pensando em algumas reflexões da professora Carmelita Yazbek, que foi a minha leitora do meu trabalho, e a autora Rita de Oliveira. A gente tem dois aspectos do perito hoje. A gente tem o perito, que eu posso dizer para vocês que é o perito oficial, que é o perito concursado, aquele assistente social concursado no Tribunal de Justiça, né? Aquele assistente social concursado no INSS, e aí a gente chama isso de perito oficial. E aí, na minha pesquisa, eu estou trazendo um outro âmbito de perito, que é o perito facultativo. O que seria um perito facultativo? É o perito que trabalha para a Justiça Federal, é o perito que trabalha para o Tribunal de Justiça, ele trabalha como um prestador de serviço. Por que facultativo? Facultativo seria porque nem sempre, nem todos os processos, ele exige o assistente social na qualidade de perito. Então, por esse motivo, você pode, então, nomear esse profissional para dar subsídio para o juiz. Então, ele é um perito facultativo, né? Então, eu estou trazendo um pouco do aspecto, uma das coisas que eu vou apontar na minha pesquisa que eu estou realizando em todo o Brasil, com peritos de todo o Brasil e a maioria dos estados. Então, a gente tem que diferenciar, então, a perícia. Então, o assistente social concursado, ele é um perito? Ele é um perito, o perito oficial, e a gente tem esse prestador de serviço. Então, essa perícia, esse profissional, ele tem a finalidade do quê? De levar o conhecimento para o juiz. E esse conhecimento através do quê? De uma prova. O que é essa prova? Dentro da nossa profissão, a gente tem, então, o laudo social. Esse laudo social, a partir do momento que eu elaboro um laudo social, coloco um parecer e eu encaminho esse laudo, ele vira uma peça do processo, e essa peça se torna uma prova. E essa prova, ela está prevista no Código do Processo Civil, né? O Código do Processo Civil, ele diz aí sobre o laudo pericial, ele fala sobre o auxiliar de justiça. Eu sempre falo para os alunos que o assistente social, na verdade, antes dele ser um perito, ele é um auxiliar de justiça. O auxiliar de justiça pode ser não só o assistente social, mas você pode ter outros profissionais, um administrador, você pode ter aí outras áreas que são auxiliares de justiça. Toda vez que a justiça precisa desse trabalho, ele pode fazer essas nomeações. Então, você é um auxiliar de justiça. Então, trazendo o aspecto de perícia judicial, a perícia é sempre quando você vai trazer uma prova para o processo. Então, perito judicial pode ser vários profissionais, né? Você tem mais de 50 profissões hoje aí dentro do banco de peritos que existe. Então, o assistente social é uma dessas profissões, né? Então, qual é o grande diferencial quando a gente fala de perícia social? É porque a gente está falando da perícia no serviço social. Mas quando você fala de perícia judicial, você está falando de diversos profissionais. Pode passar, João, por gentileza.
Então, como se resume o trabalho do perito? Eu sempre gosto de contar uma historinha, né? Eu sempre digo isso até nos cursos, os alunos sabem. Apesar de trazer o aspecto teórico, eu gosto de trazer a parte prática. A perícia, ela sempre vai acontecer quando há um processo que foi judicializado. Então, judicializado é quando ele vai para a justiça. Então, você vai ter aí a dona Maria, que ela pode dar entrada num benefício de prestação continuada, conforme previsto na LOAS. É um direito da Dona Maria, a partir dos 65 anos, pedir a LOAS, o BPC. E aí, o que acontece? A lei aqui no Brasil e a LOAS, ela começa a ser seletiva. Direito no Brasil tem sido seletivo. E aí, o que eles fazem? Se passar a renda, vai ser indeferido pelo INSS. Isso não é o profissional, não é o assistente social que vai fazer essa avaliação, na verdade, porque existe um sistema, passou essa renda, vai ser indeferido. Então, a dona Maria vai procurar a justiça, seja ela pela defensoria pública, seja ela por um advogado particular, uma OAB, e a partir disso, ela vai aí entrar na justiça e vai requerer o BPC pela justiça. E quando o juiz for apreciar esse processo e perceber que houve um indeferimento socioeconômico, ele vai chamar o profissional assistente social para estar realizando essa perícia. Uma outra coisa que eu queria desconstruir para vocês, e a minha orientadora, a professora Aldais Sposati, ela tem trabalhado bastante isso comigo, né? Eu entrei no mestrado trabalhando com esse conceito de avaliação socioeconômica. Hoje eu não trabalho mais com isso. Eu trabalho com o conceito de estudo social. Então, eu acredito que o perito, ele vai fazer essa perícia, então ele não faz uma avaliação socioeconômica, ele faz um estudo social. Por quê? A avaliação socioeconômica está relacionada com o critério de renda. E o assistente social, na hora da perícia, ele não vai fazer um critério de renda, ele vai fazer um estudo social. Ele precisa conhecer essa família, o território, aonde ele mora, se ele tem vínculo, como que é as despesas, como que é a vida dele, né? Como que ele está inserido dentro da questão do direito. Então, eu tenho trabalhado com o conceito de estudo social. Mas, no entanto, nos processos judiciais, geralmente vem assim, um assistente social para a realização de um estudo socioeconômico. E aí, esse assistente social vai realizar essa perícia, e aí, com essa perícia, ele vai elaborar esse laudo pericial. Isso está previsto, então, aqui. Esse profissional é um especialista, é uma pessoa que tem experiência. Tem muita gente que pergunta para mim, mas o assistente social tem que ser um profissional que já tem experiência? Eu já tive vários alunos que foram nomeados aí como perito e não tinha experiência profissional. O conceito de perícia, ele fala da experiência, mas do conhecimento técnico e científico, que isso está relacionado com o embasamento que a gente tem, não só da legislação, mas ele teórico, que a gente se apropria dentro da nossa profissão. Então, o Código do Processo Civil, ele prevê essa nomeação desse perito a partir do momento que necessita desse processo, desse profissional, para avaliar essa questão. Pode passar, João. Passa, é isso mesmo. Então, vamos lá. Aí eu queria trazer para vocês o conceito de perícia social. Eu gosto bastante, as pessoas me perguntam muito essa questão da perícia. Quem são os autores hoje que vai conceituar a questão da perícia? Então, a gente tem a professora Regina Mioto, naquela revista Serviço Social Sociedade 2001. A gente tem a autora a Eunice Fávero, que também traz a questão da perícia. E a gente também tem a Rita de Oliveira. A gente tem o Alcebir também, naquele livro Estudo Social e Perícia. Então, são os autores hoje do serviço social que mais vai retratar sobre a questão da perícia social. Então, eu trago o conceito de perícia da professora Regina Mioto. Ela fala que a perícia social, ela é feita quando é feita por um assistente social, né? E esse assistente social vai realizar um exame de alguma situação e vai emitir aí um parecer. Então, a Mioto, ela vai trazer esse aspecto, e as pessoas perguntam assim para mim, mas professora, qual que é o termo correto que eu tenho que dizer?
perito judicial ou perito social. Então, assim, perito judicial é o que está previsto no Código Civil. E perícia social é um conceito teórico. Mas qual que é o termo correto que eu tenho que colocar, professora? Se você for escrever legislação, você coloca perícia judicial em serviço social, perícia judicial do assistente social, perito judicial. Agora eu quero falar de um conceito teórico. Aí eu vou escrever perícia social, tá? Então vocês podem observar nos próprios documentos que você tem aí do Cefes, do CRES, eles falam do assistente social na qualidade de perito, mas ele pouco se usa a perícia social. Quando se usa se baseando no conceito de algum autor, principalmente dos autores que eu retratei. Então, eu queria que vocês soubessem que, na verdade, é muito importante vocês saberem diferenciar quando eu uso o termo perito social e quando eu vou falar perito judicial. E aí eu já aproveito para indicar esses autores, se vocês quiserem aprofundar essa questão da perícia. Pode passar, João. Então, aí eu trago aí ainda a Fávero, né? Qual é o conceito também da Fávero em relação à perícia? A Eunice Fávero hoje, ela é a pesquisadora, é uma grande pesquisadora no âmbito sociojurídico. Então, ela já traz a perícia de uma forma diferente que a professora Mioto, né? Ela fala que a perícia é uma avaliação ou um exame ou uma vistoria. Ela cita bastante isso, como está previsto no Código Civil também, e ela diz assim, que esse profissional, ele tem que ter aí os fundamentos teóricos, éticos e técnicos operativos da profissão, que a gente vai abordar daqui a pouco. E a gente também tem um conceito de perícia, que eu não citei, da Magalhães, daquele livro de avaliação em linguagem, aquele livro de bolso, que hoje é a Papel Social, que está vendendo o livro da Magalhães, e que é bem interessante quando ela fala do laudo, do parecer da perícia. Então, ela traz a perícia, o conceito como um meio de prova, né? Que é feito como exame, vistoria e avaliação. A Magalhães também vai trazer um conceito do Código Civil, como está previsto. Então, essa perícia social, ela sempre vai acontecer por meio de um estudo social, né? As pessoas me perguntam assim, mas como que eu vou elaborar a perícia? Como que eu sei? Você, dentro da sua metodologia, você vai definir quais os instrumentais técnicos da profissão, do serviço social, que você vai realizar essa perícia, para chegar na elaboração do laudo e do parecer. Então, esse profissional, ele tem que usar os instrumentais pertinentes da profissão. As pessoas sempre me perguntam assim, professora, mas eu vou fazer uma perícia, como é que eu consigo avaliar e planejar, fazer um plano de trabalho da minha perícia? Como é que você faz isso? A partir da leitura do processo, o estudo dos autos. Isso é uma das atribuições do assistente social na qualidade do perito. Então, você faz o estudo dos autos, faz a leitura do processo, e a partir da leitura do processo, eu vou já pensar no meu plano de trabalho. E aí, a partir disso, eu vou definir os instrumentais que eu vou usar. Então, se eu pego um BPC na Justiça Federal, eu vou realizar uma única perícia. Aí, como que eu vou realizar essa perícia? Olha, eu vou fazer uma visita domiciliar, eu vou entrevistar essa família, eu vou escutar, né? Eu até elenquei aqui algumas coisas. Eu vou fazer um estudo, uma pesquisa documental, bibliográfica, né? Então, eu vou citar esses instrumentais. Ah, mas, professor, eu peguei um caso do Tribunal de Justiça, né? Que aí é um caso de guarda. Bom, como que eu vou fazer um caso de guarda fazendo uma visita só? Impossível, porque a guarda, você tem duas pessoas que estão brigando aí por uma criança. Eu tenho que escutar as duas partes. Então, aí eu vou mudar a minha metodologia. Então, eu vou fazer duas visitas, né, para o requerente e para o requerido, né? Eu vou, de repente, escutar, vou pedir para a comarca para utilizar uma sala dentro do fórum, da vara, para entrevistar essa família porque mora longe. Então, o assistente social, na qualidade de perito, ele pode sim, então, definir quais os instrumentais técnicos que ele vai usar para a perícia. Então, aqui,
eu acabo citando alguns instrumentais técnicos, que é bem interessante aí para vocês pensarem. Pode passar, João. Então, um aspecto que eu gosto de trazer é a questão da competência do assistente social na qualidade de perito. A professora Regina Mioto, ela vai trazer esse aspecto da perícia, mas a gente tem outros autores da profissão que vai falar dessas competências, assim como a professora Yamamoto. Então, eu vou trazer essas competências na qualidade da professora Regina Mioto. Então, ela vai trazendo aí o assistente social, ele tem que ter essa competência profissional para ser perito. E o papel do assistente social não é defender nenhuma parte e nem outra, e sim dar subsídio para o juiz, né? Dentro desse processo. Então, você deve sempre seguir o seu código de ética profissional, que isso é muito importante. E esse assistente social, então, ele vai ter que definir essas competências que são a metodologia que ele vai utilizar. Então, a Mioto diz assim: você tem a primeira competência, que é a competência técnica. Competência técnica, ela está relacionada às habilidades profissionais, né? Então, as habilidades profissionais, você pode dizer, como que eu faço hoje uma entrevista? Como é que eu faço uma visita? Isso tem que ter qualidade. Então, assim, a competência técnica, eu sempre brinco com os alunos, a gente não é 100%. Às vezes eu falo muito bem, mas não escrevo muito bem. Às vezes eu escrevo muito bem e eu não consigo falar em público, né? Então, dentro das atribuições do assistente social, a gente acaba fazendo grupo com famílias, né? Palestras, né? Então, dentro da competência técnica, eu preciso trabalhar isso. Então, se eu tenho dificuldade para escrever um relatório, eu vou procurar me qualificar, né? E aí eu vou fazer um curso de relatório, um curso de português. Eu tenho dificuldade de falar em público, eu vou fazer um curso para melhorar a minha fala em público, né? Então, o que eu digo para vocês? As habilidades, quando a gente identifica que há uma dificuldade, a gente consegue aprofundar. Então, essa é a primeira competência que é trazida aí pela Regina Mioto na qualidade de perito. Pode passar, João. João, passa para a segunda aí. Aí eu vou para a segunda competência, que eu adoro essa parte, eu falo isso bastante no curso presencial, que é a competência teórico-metodológica. O que é uma competência teórico-metodológica? É quando a gente vai se basear na parte teórica, nas teorias, na legislação, nos direitos sociais. Quando eu pergunto isso para os alunos, eles falam assim: a competência teórica é legislação. A legislação todo mundo já sabe, inclusive as partes, o advogado, o juiz, isso ele já conhece. Agora, qual que é o conceito da profissão? Qual é a teoria da profissão relacionada àquela questão? Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante é a parte teórico-metodológica. Eu tenho defendido que o assistente social, inclusive, gente, não é só num laudo social, não. O assistente social, até num relatório social, ele precisa trazer referencial teórico. Mas como que eu faço isso, professora? Pode trazer uma citação de um autor, só que você precisa trazer esse autor para você poder ter um bom laudo, um bom relatório, porque você vai ter subsídio até para você não fazer um julgamento moral, né? Porque quando a gente não tem um referencial teórico, a gente acaba usando uma opinião pessoal. Então, a parte teórico-metodológica, eu tenho defendido bastante para a gente usar autores do serviço social. E aí eu gostaria de destacar alguns autores aí. Então, quem eu tenho hoje no âmbito sócio-jurídico que eu posso usar? A Unice Fávero, a Regina Mioto, a Rita de Oliveira, o Alcebir, que fala da perícia. A quem eu posso retratar quando eu quero falar de questões éticas? A professora Barroco, que é uma grande referência, né, hoje no serviço social. Eu quero falar de história de vida, de identidade. Tem a professora Martinelli, Maria Lúcia Martinelli. Eu quero falar de assistência, de previdência, Aldais Esposati. Eu quero falar de trabalho, Raquel Rachelli, a própria Yamamoto. Quero falar de marxismo, quero falar da questão social,
José Paulo Neto. Então, assim, dentro da nossa profissão hoje, a gente tem muitos autores e tem aparecido também, gente, muita gente nova e muita gente boa na nossa área que tem pesquisado sobre o serviço social e que esses profissionais também precisam ser citados, né? Dentro do nosso trabalho, eles precisam aparecer. Isso não pode ficar como um referencial teórico. Então, e sim trazendo a teoria com a prática e usar a legislação. E eu posso me referenciar também em outros autores, né? E aí a outra competência que a Regina vai trazer é a autonomia, né? Autonomia que o assistente social tem. Quando você, a professora Martinelli sempre diz isso, o assistente social, no seu parecer social, você tem autonomia. Você pode estar trabalhando numa instituição que ela tem um coordenador conservador, um coordenador que só quer dar ordem, que não te dá autonomia de trabalho, que te deixa a sua autonomia relativa, como diz a Yamamoto, mas aí, na hora do seu parecer, você tem autonomia de definir, principalmente quando você vai falar de um laudo pericial. Então, autonomia é um outro aspecto trazido pela Regina, né? Então, você tem também o compromisso ético com a nossa profissão, né? Tudo que eu vou decidir ou definir, eu tenho que consultar o meu conselho, o Cefes, o CRES, as notas técnicas, né? Um respaldo mesmo, quando eu preciso. Então, os princípios éticos da profissão, ele vai respaldar. Então, essas são as competências aí para o profissional na qualidade de perito, para a realização desse estudo social, dessa perícia e desse laudo. Então, esse estudo social é um processo metodológico que esse profissional vai utilizar. Mas para tudo isso, para usar esse processo metodológico, eu tenho que ter esse comprometimento e essas competências que é trazida pela autora. Pode passar, João. Já estou indo pro final aí, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Então, quem pode ser perito? Profissional com ensino superior. Esse profissional tem que ter o CRES, tá? Não dá para você atuar hoje, né? A gente não pode atuar como perito se não for um assistente social. Existem alguns lugares do Brasil que exige o curso de perito. No caso, o único lugar do Brasil que exige curso de perito, Rio de Janeiro, né? Inclusive, da onde fala. Aí, carga horária de 21 horas. Nenhum outro lugar do Brasil exige curso de perito, tá? Então, apenas ensino superior. Alguns lugares você tem aí algumas exigências. Então, tem lugar que pede para ler aquele livro, laudo e pareceres, tem lugar que ele tem exigido que o perito faça um plano de trabalho, né? Então, tem lugar que exige currículo Lattes. Então, vai depender de cada estado, mas a sua maioria, a exigência é só o ensino superior e o CRES, tá? Só para a gente desconstruir esse pessoal que fica dizendo que tem que ter curso para ser perito. Isso não é verdade. Pode passar, João. Pode passar para o próximo. Então, esse perito, ele é nomeado aí pelo juiz a partir do momento que ele se inscreve para um banco de peritos. Todo estado tem um banco de peritos, né? Ou seja, ele pela Justiça Federal, e alguns estados, às vezes, não tem um banco de peritos estadual, mas tem o federal. Então, você vai fazer o cadastro nesse banco de peritos e você é nomeado a partir dessa seleção. Como que é feita essa seleção? Sorteio eletrônico ou o juiz que vai fazer essa nomeação direta com o perito. Pode passar, João. E os honorários do perito, muita gente tem essa dúvida, quanto ganha um perito? O perito ganha por hora, por perícia, vai depender do processo. A maioria por perícia. A Justiça Federal paga por perícia, em torno de R$200 até, dentro da minha pesquisa, até R$1.000. Esse é o valor, porque ele pode pagar, depende do processo. E você tem processo pelo Tribunal de Justiça, onde o perito vai determinar quanto ele vai ganhar e ele faz uma proposta de honorários. Então, nessa proposta de honorários, o perito pode cobrar por hora, se baseando na tabela do Cefes,
tá? Então, essa é uma alternativa aí para falar da questão dos honorários. Pode passar, João. O laudo social é uma peça-chave que eu já comentei com vocês, que é o resultado da perícia. Na hora que você elabora a perícia, está previsto aí no Código Civil, no artigo 473, que deve constar uma análise técnica do perito, a metodologia do perito, né, e os quesitos que tem dentro do processo, todos eles devem ser respondidos, né? Então, esse perito ele elabora esse laudo com um parecer. Ah, tem modelo de laudo? Não existe um modelo de laudo, mas tem uma lógica. Tem que ter a introdução, tem que ter a metodologia, o relatório analítico e um parecer. Esse é o modelo de laudo ideal. Pode passar, João. Cadastramento de perito, eu já adiantei para vocês. Uma outra orientação que eu queria dar: todo estado tem um edital, tá? Então, assim, leia o edital do seu estado para fazer esse cadastramento do perito, para você seguir certinho como é que você, qual a documentação. E outra coisa, a gente não é igual, cada estado pode exigir uma documentação diferente. Tem estado que exige o básico e tem estado que acaba exigindo muitos documentos, né? São muito exigentes. Então, é só observar a leitura e fazer a leitura do edital. Pode passar, João. E aí, gente, para finalizar, né, dentro do que eu falei para vocês que dava para a gente conversar, eu trouxe para vocês aí esse e-book. Eu deixei aí com o João o e-book em PDF. É um e-book super prático, é uma forma de trazer esse e-book para compartilhar a área de perícia. Ele vai trazer alguns aspectos aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse resuminho que eu estou falando da perícia, um pouco desse trabalho. E aí vocês podem aprofundar um pouquinho mais. E se tiver dúvida aí, pode mandar para o João, pode mandar para mim, e eu vou ficar disposta aqui para as perguntas. Obrigado. João, Obrigado. estou disposta aqui para as perguntas. Agora tá me ouvindo, professor? Sim. Tava falando aqui, o negócio não tava saindo. Essas coisas ao vivo acontecem, né? Então, a professora trouxe aí, né, alguns pontos bastante importantes, né? Algumas distinções, né? Apresentou alguns conceitos, né? Esse debate sobre estudo social, avaliação socioeconômica, resgatou aí diversas autoras, né? Fundamentalmente, que trabalham a questão da perícia, né? Regina Mioto, Eunice Fávero, Rita de Oliveira, Selma Magalhães e o Alcebir, né? Se eu tiver faltando alguém, a senhora pode complementar, por favor. E aí eu queria antecipar uma pergunta que eu fiquei na dúvida agora, professora. Eu vou olhar ali, né? A galera que está aí acompanhando já, enquanto eu faço a minha questão aqui, podem deixar a sua. Primeiro, professora, dizer assim, vamos tentar pegar um bloco para a gente responder de uma vez e, assim, às vezes, uma resposta contribui na outra, né? É um pouco melhor. Mas é que, assim, né, a senhora descreveu muito bem, né, como que a gente tem autonomia para poder pensar o nosso fazer profissional em termos éticos e em termos técnicos. E também falou de autonomia na escolha dos instrumentais, mas aí eu fiquei com uma dúvida em relação, sobretudo, a essa autonomia dos instrumentais. Se isso envolveria, né, a utilização de recursos institucionais, como transporte, né, ou teria algum tipo de ressarcimento de despesa, né, esses tipos, né, de questões que fazem parte, né, é um meio de trabalho do qual a gente não consegue, né, pensando a perícia, o estudo social, a gente muito provavelmente, né, tem que fazer ali uma visita domiciliar, né, aí depende muito do caso, evidentemente, mas como é que funciona, né, esse processo em relação aos recursos institucionais, tendo em vista que, né, a gente pode estar fazendo a perícia, ora como concursado, e aí, né, a gente tem um vínculo institucional, ora como, né, convocado
qualificado para ser perito, né, nessa condição não concursada? Então, eu teria essa pergunta. E aí, agora, vamos ver aqui as perguntas, né, de quem nos acompanha. Vamos ver. O pessoal está perguntando sobre o acesso ao e-book. Então, gente, todo o material de segunda, o material de terça, o material de hoje, vai ser encaminhado ainda esta semana. E o material da semana que vem também será encaminhado ao longo da semana. Tá bom? Então, em relação ao material, qualquer conteúdo aqui que o convidado, a convidada, ela disponibilizar, a gente vai estar encaminhando para todo mundo por e-mail. E aí é importante olhar, né, o spam, a lixeira, né, a aba de promoções ou a aba de fóruns, que aí, principalmente se for Gmail. Então, em relação ao material, é isso. Aqui no YouTube eu não estou vendo nenhuma pergunta, professora. Vamos ver lá na plataforma Even 3. Pessoal perguntando da lista dos autores. Muitos elogios, tá bom, professora? Muitos elogios. A aula foi muito boa. Parabéns, professora. Neia, bastante técnica, excelente explanação. Aqui tem uma pergunta da Ana Flávio Colusso. Eu acho que é assim que pronuncia, gente. Vamos lá. Por enquanto, só essa que eu identifiquei aqui. Eu vou passar para a senhora ver. Vou colocar aqui. Pronto. Poderia tratar sobre os aspectos éticos do contralaudo do parecer técnico, inclusive com a exigência de que outro assistente social acompanhe as entrevistas do profissional na condição de defesa do entrevistado, né? Complementando aqui o que ela falou. Tem uma outra pergunta aqui da Miriam. Miriam pergunta: quando a gente faz o cadastro, quanto tempo é liberado para começarmos a fazer a perícia? Eidi também tem outra pergunta. Poderia nos passar... os autores, né? Esse eu comentei. Eu não tinha visto som dos autores, esse aqui eu já comentei. Professora, se quiser complementar, trazer de novo, né? Enfim, fica à vontade. E bastante elogios, professora. Bastante elogio, parabéns, excelente explanação. Né? Muitos elogios, professora, muito mesmo. Tá bombando aqui. Deixa eu carregar aqui o Even 3. É isso, professora. São só essas perguntas mesmo, por enquanto. Então vamos lá, porque essas perguntas são polêmicas. Aí dá para discutir bem. Bom, primeiro eu achei muito pertinente a sua primeira pergunta, e é uma das coisas que eu trago, inclusive, na minha pesquisa. O dado aí eu ainda não posso passar exatamente para vocês, mas logo, logo vocês vão saber. O João pergunta em relação como é que esse perito hoje ele vai realizar essa perícia, né? E a maioria das perícias hoje, pelo menos dos assistentes sociais que são prestadores de serviço, é no domicílio, né? Pelo contrário, né? Muita gente nem não sabe que muito juiz nomeia o assistente social porque ele é o único profissional que consegue conhecer a realidade daquela família. Mas aí, como o João trouxe, como é que ele faz essa visita? Então, assim, quando a gente é nomeado pela Justiça Federal e vem o valor dos honorários na ata, você vai ganhar R$ 200 por perícia. Todo esse custo com transporte, alimentação, a minha impressora que eu uso em casa para elaborar o laudo, o computador, esse custo é meu. Então, assim, eu preciso calcular quanto que eu vou gastar. Então, olha, eu estou gastando de gasolina aí R$ 80 para ir fazer essa perícia, porque era longe, é uma área rural. Aí a perícia vai demorar, que eu vou demorar quase 4 horas para fazer a perícia. É distante, eu vou ter que almoçar. Aí já é mais R$ 40. Já gastei 120. Aí, na minha casa, eu tenho que fazer investimento, tenho que comprar livro para estudar sobre o caso, né? Eu uso a minha impressora, eu uso a luz, e aí eu tenho um gasto aí, mais ou menos de mais R$ 20 aí. Nessa história, conclusão, estou gastando quase R$ 150. O que eu ganhei de trabalho técnico? R$ 50. E ainda tem uma questão: existe o desconto do INSS.
que geralmente é 11%. Então, se eu for nomeado com R$ 200, eu não vou ganhar R$ 200. E aí você fala, cadê o trabalho técnico do assistente social? Então, aí a gente traz, aí eu trago na minha pesquisa um pouco a precarização do trabalho. A questão do assistente social na qualidade de perito tem um baixo honorário, né? E aí, se você for avaliar as atividades, ele não vai pagar o valor da perícia. Uma das coisas que eu vou orientar vocês é possível pedir o aumento dessa perícia. Você pode solicitar para o juiz. A gente tem duas legislações. A da Justiça Federal, você pode pedir até três vezes do valor. Então, se eu fui nomeada, a tabela da Justiça Federal está em torno de 240. Então, você pode pedir até R$ 700 por essa perícia, tá? Você pode peticionar para o juiz pedindo esse aumento. E já quando você traz no aspecto do Tribunal de Justiça, você pode fazer uma proposta de honorário se baseando pelo Conselho Nacional de Justiça, que ele tem uma tabela de até 5 vezes de R$ 300, até R$ 1.500. Então, você pode, eu sempre oriento as pessoas a guardarem guardar nota da gasolina, do transporte, da alimentação, pode peticionar isso para o juiz e pedir para que ele pague os seus honorários. Isso é para quem é prestador de serviço. Agora, para quem já é perito concursado, geralmente você tem o carro, né, para você estar escolhendo a sua metodologia, né, você fazendo rede. Então, assim, os peritos concursados, ele vai ter muito mais estrutura do que um assistente social na qualidade de perito credenciado. Por isso que a gente fala que alguns estados são bem precarizados nesse sentido. João, respondi a sua pergunta? A primeira pergunta, respondi? Tá respondido, professora. Obrigado. Então, ótimo. Agora eu vou para a segunda pergunta, que é bem polêmica, que fala da questão, na verdade, o contralaudo. Achei interessante o termo que você utiliza, do contralaudo. Na verdade, esse contralaudo que você está chamando, a gente chama no judiciário de contestação. Dentro de um processo judicial, ele está previsto a contestação, tá? Inclusive, eu vou indicar para você ler o livro do Alcebir, Perícia ou Estudo Social, porque eu acho interessante que o Alcebir, ele fala do assistente técnico, tá? E no livro também da Justiça da Família, da Rita de Oliveira, ela fala um pouquinho também dessa figura do assistente técnico. Como é que funciona isso hoje, gente? O assistente social, ele pode trabalhar não só como perito, ele pode trabalhar como assistente técnico. Esse assistente técnico, ele é contratado por advogados, né? Então, o advogado te contrata para você tá fazendo aí um parecer social para dar subsídio para o laudo. E aí, o que é questionável? E é polêmico dentro da nossa profissão e é um tema que a gente precisa discutir. Ela fala contra laudo, por quê? Você tem assistentes sociais que trabalham para advogado e ele começa a contestar o laudo do perito oficial. Se ele contesta esse laudo de forma ética, não há problema nenhum, né? Se ele respeita o sigilo, o espaço do assistente social perito, tudo bem. A questão que ela está trazendo do contralaudo é o fato de você ter assistentes sociais que acaba beneficiando sempre a parte do advogado, sendo que o assistente técnico, ele é como o perito, ele não tem parte. Ele tem que trabalhar dentro do estudo social, né? Então, assim, é possível essa contestação, sim, há um prazo previsto no Código Civil na verdade, de 15 dias, quando você entrega esse laudo pericial para contestar, e aí os advogados podem ter essa parte. O que hoje é muito questionado pelos assistentes sociais concursados do Tribunal de Justiça é que muito assistente técnico tem comparecido na própria comarca, acompanhado esses profissionais na hora de entrevistar, né, o requerente. Então, assim, isso é muito complicado. Eu também, na verdade, eu como perita, pelo menos prestadora de serviço, quando eu tenho colegas que são assistentes técnicas do processo, eu peço, na verdade, que na hora da perícia eu faça a perícia sozinha, porque, na verdade, eu estou ali para dar subsídio para o juiz, eu não tenho parte. E aí,
se você quiser entrar em contato comigo depois, quiser saber sobre a perícia, a gente pode conversar. Mas eu acredito que isso é uma questão ética. Só que a gente precisa discutir isso dentro da nossa profissão. A atuação do assistente social como assistente técnico. E o fato da gente não conversar sobre isso é quando a gente começa a ver colegas até ferindo o código de ética quando não respeita o sigilo do requerente e o espaço do outro profissional, tá? Então, adorei a pergunta, mas assim, é muito interessante para você saber que é possível sim essa área de atuação como assistente técnico, mas tem que ter um cuidado, e eu acho que o principal, uma ética. E aí eu vou para a última pergunta que a colega trouxe em relação ao cadastro. Quando você faz o cadastro, aí existe dois tipos de cadastro, então depende do estado que você mora, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, como aí no Rio de Janeiro, existe dois cadastros. Existe o cadastro AJG, que é da Justiça Federal, e existe o cadastro do Tribunal de Justiça. O cadastro do Tribunal de Justiça, geralmente, não tem que ser validado. Você faz o cadastro e, automaticamente, conferindo essa documentação, ele não é validado. Já da Justiça Federal, se você pegar a legislação da Justiça Federal e os documentos técnicos que está no próprio site, ele fala que esse cadastro e a documentação precisa ser validado por um profissional da Justiça Federal. Então, o que você tem que fazer para validar isso? Você tem que ligar na Justiça Federal, mais próximo da sua casa, pedindo para validar o cadastro. O que as pessoas têm reclamado atualmente por causa da pandemia, tá fechada a Justiça Federal. Gente, todo site do Judiciário tem um e-mail de cada comarca. Eles estão trabalhando aí em casa, remoto. Então, você manda um e-mail pedindo para validar o seu cadastro, né? Já que você não está conseguindo fazer isso por telefone. Essa é a dica, porque geralmente a validação, ela não demora. Só que se você não validar, eu tenho pessoas que fez o cadastro, não validou e ficou pendente com esse cadastro por muito tempo. Então, dá uma ligada ou manda um e-mail para fazer essa validação. É isso. Professora, muito obrigado pelas contribuições. Agora, durante sua fala, surgiram mais perguntas, né? Nós temos aqui 5 minutos, professora. Acho que podemos responder alguma perguntinha e a senhora já encaminhar para as considerações finais, pode ser? Pode. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui tem uma perguntinha da Eidi, né? Se você pode negar trabalhar na perícia caso os valores não sejam compensatórios. Aqui uma pergunta polêmica. Por favor, se puder falar sobre as teleperícias e utilização de recursos tecnológicos para se efetivar a perícia à distância, visto o período de pandemia que estamos vivendo. E tem uma lá na plataforma Even 3, que é o seguinte: quando o assistente social que trabalha nos serviços da política de assistência social é requisitado pelo Poder Judiciário, ele passa a ser considerado um perito facultativo? Vou colocar aqui para aparecer para todo mundo. Aí. De novo, quando o assistente social que trabalha nos serviços da política de assistência social é requisitado pelo Poder Judiciário, ele passa a ser considerado um perito facultativo? É uma pergunta. Aí são essas 3 perguntas, né? E considerações finais aí, num milagre, né, de 5 a 10 minutos. Vou ser bem objetiva, porque se for para aprofundar cada uma, bom, o que ela falando de negar é a questão da recusa. A recusa, ela está prevista no Código do Processo Civil. O assistente social, ele pode recusar. Então, exemplo, se eu sou nomeada com alguma coisa, de repente ele está me nomeando uma especialidade que não é a minha, eu posso fazer essa recusa. Agora, recusar por causa do baixo honorário, na verdade, não seria o ideal. Né? O ideal seria você peticionar um valor maior de honorários. Então, você foi nomeada por R$ 200, você realiza essa perícia, pega todos os seus gastos, e aí você vai jogar lá
pedindo esse aumento de honorários, mas você pode sim estar previsto no Código Civil essa recusa, mas a recusa tem que ser justificada e aceita pelo juiz. Mas eu posso dizer para você que se você ficar recusando porque os honorários estão baixos, ele acaba nomeando um outro profissional, tá? Então, dizendo para você por experiência, eles acabam dando a preferência para outras pessoas que está à disposição da comarca. Então, eu tentaria de uma outra forma. Respondendo à questão da teleperícia, né, uma pergunta bem polêmica. Inclusive, ao tempo que a gente ficou da pandemia, eu não realizei perícia presencial e nem teleperícia. Eu acho que existe a nota do nosso conselho, do próprio Cefes, dizendo que não é a favor da teleperícia, e eu acredito que para a gente realizar uma teleperícia, isso tinha que ter sido discutido antes na nossa profissão. Como realizar? O assistente social hoje não está preparado para fazer uma teleperícia, né? Eu não me sinto preparada para atender uma pessoa por teleperícia. Então, eu preciso de respaldo do conselho. Então, o que eu fiz nesse momento? Eu pedi para o próprio judiciário para prorrogar as perícias e eu retomei a questão das perícias há pouco tempo, usando o protocolo de segurança. Mas a questão da teleperícia, gente, é sempre seguir o seu conselho, porque a teleperícia ela foi indicada pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça ele orientou isso para diversas profissões, e cada profissão tem o seu código de ética profissional. Então, eu acredito que nesse momento não cabe teleperícia para o assistente social, sem que isso seja discutido com o colegiado, não só com o Cefes, com o CRES, mas com os profissionais mesmo do serviço social, sobre a questão da teleperícia e como ela seria. Tá? Então, eu acho que hoje, realmente, eu não sou favorável à teleperícia. Agora, uma outra pergunta que eu achei muito interessante e que também todo mundo faz essa pergunta. O judiciário sempre manda para a rede socioassistencial, para o CRAS, para o CREAS, às vezes manda para a saúde, solicitação de perícia, de avaliação socioeconômica. Gente, vocês têm que responder que não vai fazer essa perícia, que não é uma perícia, porque você é um profissional. Se eu trabalho no CRAS, eu sou um profissional do SUAS, né? Um profissional do CREAS. Não é a minha atribuição trabalhar para o judiciário. Eu preciso devolver. Eu tenho que usar o Código do Processo Civil, o artigo 156 ao 158, e dizer para o juiz que, se ele precisar, ele vai nomear um perito credenciado pelo banco de peritos ou um perito oficial, mas eu, como assistente social da rede, não posso fazer isso. Aí tem gente que fala, mas a minha chefia faz que eu responda. Não, você, na verdade, gente, eu sempre digo, de quem é o CRES? Quem assina e quem carimba? Se um dia você tiver alguma questão, quem vai responder? A sua chefia ou você que tem o seu número do seu CRES? Então, junta com um colega, junta com outros assistentes sociais, conversa com o secretário da assistência social, o secretário da saúde, pega a legislação e responde que não é o seu trabalho. E então você, respondendo, você não é um perito facultativo. Você é um perito facultativo, você só é perito, gente, quando você é nomeado pelo juiz. Inclusive, só tentando, eu tenho visto algumas redes, o pessoal fazendo página, colocando que é perito, isso e aquilo, e nunca foi nomeado como perito. Você pode até sofrer um processo, porque eu só sou perito quando eu sou nomeado em algum processo, né? E pelo contrário, né? As pessoas dizem que eu só sou perito na hora que eu estou na perícia, naquela nomeação, né? Depois disso, eu, como perita facultativa, eu já estou fora do processo, tá? Então, só esclarecendo aí, mas foi uma excelente pergunta. E eu vou para as minhas considerações finais, né, João? Porque a gente tem uma outra fala aí após a minha, muito boa. Eu quero agradecer aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz aí de poder contribuir um pouquinho em relação à perícia. Quero agradecer ao João aí pelo convite. É muito interessante, eu acho que a gente precisa, sim, fazer esses eventos do sócio jurídico, eu acho que a gente precisa, sim, trazer de forma
que todo mundo tenha acesso, né, para a gente discutir dessas áreas de atuação. Eu acho que a pandemia também fez que nós, profissionais, começassem a compartilhar esse conhecimento e para que muita gente que não teria esse acesso, hoje ele tem a oportunidade de estar aqui escutando esses profissionais. Então, eu agradeço aí o convite e eu quero mandar um abraço aí para todo mundo que curte a minha página, Perita Social, Carmo Social, e quem não curte ainda, tem o YouTube lá, tem o Instagram, tem o Facebook. Obrigado, João, é isso. Eu que agradeço, professora, por participar, por nos trazer essas reflexões, inquietações, por um posicionamento firme, defesa do nosso projeto ético-político. Acho que é fundamental a gente lembrar que mesmo tendo a nossa atuação profissional, né, num contexto bastante adverso, bastante contraditório, né, nós temos princípios, nós precisamos defender. Minha filha chegou aqui chorando. Oi. É o quê? Aí, minha filha, dá oi para o pessoal. Tá solando. Olha, mas chegou. Acho que ela acordou agora e acordou meio agitada. Mas é isso, professora. Muito obrigado novamente. Assim, né, certamente vou convidar para outras oportunidades, né, para outras discussões. Como a professora disse, né, quem não segue tá perdendo. Aí eu que estou dizendo, no caso. Quem não segue a professora está perdendo. Eu sigo, estou lá, né, sempre acompanhando, curtindo. A professora faz lives constantemente, inclusive no YouTube, e é uma melhor do que a outra. É isso. Tamo junto. Né? A gente vai dar um intervalo agora, gente, de 5 minutos, tá? Em 5 minutinhos, beba uma água, vão ao banheiro rapidinho e voltem, né, para a gente poder ingressar na próxima live sobre judicialização do cuidado. Professora, obrigado mesmo. Né? Quem tiver com alguma dúvida ainda, pode procurar a professora, que ela é bastante receptiva e vai conseguir contribuir com algum esclarecimento. Valeu, professora. Até daqui a pouco, galera. Tamo junto. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite.